Meu amigo, se você tem dificuldade com as mulheres na questão de investimento, entendeu? Se você não consegue segurar a onda, investir menos do que ela, ou se você fica tentando forçar ela a investir igual a você, fica comigo nesse vídeo porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Meu nome é Bruno Dírio e a minha missão é transformar você em um homem de alto valor. Então vamos lá, meu amigo. Essa semana eu atendi um cliente numa consultoria e assim, eu tive que trocar uma boa ideia com o cara porque ele cagou absolutamente tudo que ele podia cagar no relacionamento dele com a garotinha dele lá, né? Com a ex-namorada dele, com a princesa da Disney dele. E assim, o primeiro erro do cara foi ter um perfil controlador, assim. Isso é uma coisa que eu tenho falado mais com vocês ultimamente, essa questão da tentativa de alguns homens, entendeu? De ter algum tipo de controle sobre a parceira, entendeu? Sobre a ficante, sobre a namorada e também essa questão do desequilíbrio na dinâmica de investimento. Então, antes de eu aprofundar no vídeo, aproveita para deixar um like e se inscrever no canal e também clicar no sininho para ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Mas então vamos lá, meu amigo. Com relação a essa questão do controle, assim, muitos homens têm essa dificuldade de entender que a gente não tem controle nenhum sobre as mulheres, entendeu? Independente de ser uma ficante, até sua esposa, entendeu? Independente de ser esposa, namorada, ficante, assim, você não pode cair nessa fantasia, entrar nessa furada de que você tem algum controle sobre ela, entendeu? Sobre o comportamento dela e principalmente sobre os pensamentos dela, né? As atitudes dela, porque o que acontece na realidade? Se você parar para pensar, não é difícil de entender isso. É só você parar para pensar o seguinte: você consegue ter algum controle sobre si próprio? Você é um cara que faz exatamente aquilo que você... Não aquilo que você tem vontade de fazer, e sim aquilo que você quer fazer, entendeu? Por que eu tô falando isso? Por exemplo, você é um cara que consegue ser disciplinado aí, que não procrastina, que consegue trabalhar pra caralho, ou você acaba fazendo corpo mole em algumas situações, você não se doa tanto quanto deveria, você acaba procrastinando, você não toma as atitudes que você devia tomar? Então, brother, para e pensa o seguinte: se você não tem controle sobre si mesmo, entendeu? Como que você acha que você pode ter controle sobre outra pessoa, entendeu? Isso é um erro clássico, assim, que eu vejo muitos homens cometendo, de achar que a partir do momento que você está se relacionando com uma mulher, independente da natureza do relacionamento, se vocês estão ficando sérios, se vocês estão namorando, se vocês casaram, brother, as mulheres, elas são incontroláveis. Se a nossa própria conduta é incontrolável diante de nós mesmos, como que você acha que você pode ter algum controle sobre ela? Então, cara, isso é um motivo de muita frustração em relacionamento, porque muitos homens entram em relacionamentos achando assim que eles vão ter algum controle, entendeu? Eu não estou falando da questão de possessividade e controlar assim, com que roupa que ela vai sair, com quem que ela está falando, aonde que ela está, até porque eu acho isso completamente ridículo, esse comportamento controlador e possessivo, de não poder sair com as amigas. O que eu estou falando é o seguinte: muitas vezes a gente quer que ela se comporte de uma determinada maneira com a gente, entendeu? Muitas vezes você quer, de repente, que ela seja mais carinhosa, você quer que ela invista mais do que você, ou pelo menos você quer que ela invista tanto quanto você, ou então você quer que ela mude alguma coisa nela. Esse também é um outro erro clássico, entendeu? Entrar num relacionamento com uma mulher esperando que ela vá mudar alguma coisa nela. Se ela mudar só esse detalhe, ela vai ser perfeita. Então, cara, vocês têm que abandonar por completo essa fantasia assim nojenta de que a gente tem algum controle sobre elas, entendeu? De que a gente vai conseguir fazer com que elas tenham um determinado comportamento, uma determinada resposta à nossa atitude, né, dentro do relacionamento, porque isso é completamente incontrolável, brother. E olha só, se você está curtindo esse vídeo, aproveita para clicar nesse link para baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você um homem mais confiante. Mas voltando, existe sim um grandíssimo segredo, brother, que é assim,
Infelizmente, é uma coisa muito, muito simples, entendeu? É bem, bem simples esse segredo. Mas assim, nem sempre as coisas simples da vida são fáceis de colocar em prática. Então, existe uma variável sobre a qual você tem total controle dentro da relação e essa sempre deve ser a sua maior preocupação dentro de um relacionamento. E esse fator, esse pilar sobre o qual você tem controle dentro de um relacionamento é o quanto você investe na mulher, entendeu? Você não tem como forçar ela a investir mais do que ela está investindo. Você não tem como forçar ela a te procurar mais do que ela te procura. Você não tem como forçar ela a gostar mais de você do que ela gosta. Você não tem como forçar ela a sentir uma atração maior por você. Só que, brother, o que você pode controlar 100% é o quanto você investe nela, é o quanto você valida o ego dela, o quanto você deixa claro para ela que você gosta dela independente do que ela fizer, entendeu? E que ela é uma mulher especial e única na sua vida, o que é um puta erro que muitos homens cometem, assim, de validar, de hipervalidar o ego de uma mulher, entendeu? Como eu falei, independente de ser uma ficante, namorada, esposa, você nunca deve hipervalidar o ego de uma mulher, porque isso é você investir demais nela. E o que acontece, quando você hipervalida o ego de uma mulher e você acaba endeusando ela, colocando ela numa mentalidade de pedestal, colocando ela no pedestal, né, digamos. O que eu quero dizer com hipervalidar? Por exemplo, validar o ego de uma mulher se dá de várias formas. Se você dá um like numa foto de uma garota no Instagram, você está validando o ego dela. Se você faz um elogio para uma mulher, você está validando ela. Se você chama ela para sair, entendeu? Você está validando ela. Brother, o simples fato de você, por exemplo, estar na academia e olhar assim para uma mulher, entendeu? E ela reparar que você está olhando, principalmente, isso já é validar o ego dela. Então, assim, o que você não pode fazer de jeito nenhum é hipervalidar o ego dela, entendeu? Além de todas essas coisas, dessas atitudes erradas que eu enumerei, por exemplo, você mandar mensagem demais para ela, entendeu? Mandar mensagem para ela todo dia ou mandar várias mensagens para ela por dia, sendo que ela nem te respondeu ainda, entendeu? Ou então você chamar ela para, tipo assim, ela furou com você e você fica sempre chamando ela para sair de novo e ela furando com você e você sempre indo atrás, sempre investindo mais ao invés de ficar um pouco na sua. Então esse é o verdadeiro segredo, essa é a variável sobre a qual você, meu amigo, tem total controle. O quanto você investe nela. E eu não estou falando isso numa pegada de tipo assim, dela ser sua escravinha sexual e ela ficar de quatro para você e fazer absolutamente todas as suas vontades, ficar igual uma cadelinha atrás de você. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é simplesmente você nunca investir mais do que ela na relação, entendeu? Nunca dar essa hipervalidação do ego dela, porque o que acontece? Quando você hipervalida uma mulher, quando ela tem certeza que você está ali na mão dela, brother, é muito natural ela começar a se afastar de você, ela fazer o famoso pullback. E aí, brother, o que acontece? Ela se afasta um pouco de você, você vai achar isso estranho, você vai querer correr mais ainda atrás dela, por quê? Porque você vai querer a validação dela, você começa a correr atrás da validação dela, porque é normal, quando a gente gosta de uma mulher e a gente valida o ego dela, né, manda mensagem, fala que gosta, leva pra sair, investe, é natural que você queira um investimento da parte dela, ou seja, é natural que você queira que ela valide você. Só que quando ela não valida o seu ego, o que acontece? Você começa a correr cada vez mais atrás dela e, brother, aí a dinâmica de investimento está completamente cagada, ela está se afastando, ela está entrando no masculino e você está cada vez entrando mais no feminino, ela vai cada vez perdendo mais atração por você e você vai cada vez entrando mais ainda nesse buraco negro, entendeu? E cada vez fica mais difícil de sair. Então, brother, preste atenção nisso. Leva essa lição não só para hoje, sexta-feira, mas para esse final de semana e para sua vida inteira, brother. A única variável sobre a qual você tem controle
dentro de um relacionamento é o quanto você investe numa mulher. Então, brother, nunca invista demais numa mulher, nunca invista muito mais do que ela, entendeu? Nunca seja hiper disponível. E, brother, isso é o que você tem que fazer para você ter um relacionamento saudável, para você manter uma dinâmica de investimento equilibrada dentro de um relacionamento com uma mulher. Ficou clara a mensagem? Gostou do vídeo? Então deixa o seu like aqui embaixo, beleza? Se você concorda comigo, se você discorda, se você tem alguma história para contar, deixa aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever, para continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis Homem de Alto Valor, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.